Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da nossa série Cuidado, Falsos Vídeos Espíritas. Antes de mais nada, tenho a pedir para você que, se gostar do vídeo e do nosso trabalho, considere se inscrever no nosso canal, a fim de que possa também, tocando o sino, receber mensagens a respeito de vídeos novos. Comente, curta, compartilhe, para que esse vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas e para divulgarmos juntos a doutrina espírita. Antes de mais nada, para começarmos o nosso vídeo a respeito do tema, eu tenho a dizer, e sempre vou começar dessa forma nessa série, que não temos nada contra ninguém pessoalmente, mas temos contra as ideias. E aqui, como livres pensadores que adotamos o Espiritismo como meio de vida, como método de vida, então nós aqui vamos fazer uma crítica a respeito do profetismo, da banalização disso que nós chamamos de previsão do futuro na atualidade, tanto no meio espírita quanto em meios espiritualistas de uma forma geral. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, nós temos que deixar bem claro que as profecias são de todos os tempos. Em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade, nós vimos vestígios dessa capacidade que o ser humano tem, e nós não vamos nos aprofundar nesse fenômeno, faremos numa outra série, em oportunidade própria, né? E agora a gente só vai estudar como ela está se manifestando e como está sendo banalizada no movimento espírita. Então, para começarmos, nós vamos fazer uma linha do tempo, né? Lá por volta do ano 1000, então dizia-se, baseado em alguns escritos bíblicos do Novo Testamento e também em profecias, em repercussões orais e escritas geradas a partir desses documentos, que o mundo só iria até o ano 1000. O fato é que o ano 1000 chegou, então as profecias continuaram. Então, sempre quando chega aquela data limite daquela profecia, ela é postergada, ela é jogada para frente e uma nova data é imposta, isso num ciclo vicioso. Então nós tivemos o ano 1000, o ano 2000, o ano 2012, o ano 2019 e agora o ano 2057. Então é justamente isso que a gente vai estudar. Bom, então, baseado nessas antigas profecias mal interpretadas contidas no Novo Testamento, nós temos então aquela crença de que, como passou do ano 1000 e não chegaria no ano 2000, né? Então ninguém nunca conseguiu achar onde isso está escrito no Novo Testamento, nem vai achar porque não existe, né? De a 1000 chegarás, mas a 2000 não passarás, né? Isso foi uma crença, um mito que se criou no imaginário popular, que com certeza ninguém sabe a origem, mas perdurou. Então o que acontece? Essa profecia do término do mundo no ano 2000, ela veio marcada, pelo menos aqui no Brasil, por algumas questões bastante veementes, como, por exemplo, a repercussão gerada pelas aparições de Maria naquela época próxima, entre aspas, né, ao falso final do mundo. Outra coisa, os alienígenas se comunicando a fim de que pudéssemos renovar a nossa fé. E, por fim, o bug do terceiro milênio, né, onde os computadores, por uma questão básica, não teriam como mudar a data do calendário pela programação com a qual eles trabalhavam na época, e tudo pararia no planeta Terra. Tudo que depende dos eletrônicos, da computação, pararia e causaria toda uma reviravolta no planeta, e ele viria a acabar por causa disso, né? Aviões cairiam, aparelhos parariam, vidas se perderiam. Era uma previsão catastrófica generalizada e prevista para o dia 5 de maio do ano 2000.
E como vocês podem constatar, nada disso aconteceu. Então, do ano 2000, precisava-se, de uma forma, vamos dizer assim, fanática e fundamentalista, acharmos uma outra data. E a data que foi proposta foi 2012, baseada no antigo calendário maia, em pedras que estão principalmente situadas na Guatemala e no México. Dizia-se então que o calendário maia previa, melhor dizendo, o fim do mundo para o ano 2012, pelo simples fato que aquele calendário ia até o ano 2012 da nossa era. Como nós vimos também, nada disso aconteceu, o mundo continuou, mas façamos algumas breves considerações ainda a respeito do 2012 para nós vermos o nível de informação fantasiosa que circula a respeito dessas pseudo-previsões do futuro generalizadas para o planeta Terra. Vejamos um pouquinho mais sobre isso. Os catastróficos de plantão previam então que com o alinhamento do nosso sistema solar com o centro da nossa galáxia, e isso só acontece de 26 em 26 mil anos, teria então ou o fim do mundo, segundo alguns mais pessimistas, ou o início de uma nova era de muita, mas muita felicidade e transformação por completo do planeta. Isso se daria em 21 de dezembro de 2012. Como nós vimos, em 21 de dezembro de 2012, a única coisa que aconteceu é que esse dia foi o antecessor do dia 22 de dezembro de 2012. Nada de diferente aconteceu. E os que usaram essas informações astronômicas para fazer seus cálculos do fim do mundo ou do fim de uma era, esqueceram-se de falar que esse alinhamento ao qual nos referimos ainda há pouco, ele já aconteceu 173 mil vezes na história do nosso planeta Terra. Isso é uma informação só para que não passemos despercebidos em relação à grande fantasia criada em torno dessas datas. Bom, o Sol se alinhou com o centro da Via Láctea em 21 de dezembro de 2012, nada aconteceu de novo. E aí então passamos para a tradição apocalíptica para o ano de 2019, que marcaria a data limite, o final de uma era para o planeta Terra. E aí veio basicamente a Covid-19 e destruiu todas as pretensões. É claro que isso não aconteceria porque os espíritos superiores, os bons espíritos, as diretrizes do planeta Terra em termos espirituais, jamais delimitam datas para esses acontecimentos coletivos, porque eles sabem que demanda-se de muita coisa que foge ao controle de uma somente, como o livre-arbítrio de cada um de nós aqui no planeta. Então, usou-se alguns artifícios, baseados nas palavras de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, em 1969, quando ele fez determinadas afirmações, e isso está lá no vídeo, e para quem quiser conferir maiores dados a respeito dessa data limite, aqui vou deixar um card de um vídeo meu chamado Data Limite também, que explica todos os pormenores a respeito dessas afirmações de Chico Xavier. O problema é que o Chico Xavier falou uma coisa que é a opinião dele e, além de ser uma opinião particular, como usamos o método de Allan Kardec, dizemos que toda opinião, toda informação que promana no mundo espiritual, ela tem que ter a concordância de vários espíritos e através de vários médiuns diferentes. Mas como passamos, com todo respeito à figura de Chico Xavier e ao carinho, ao afeto pela pessoa
boníssima que foi, mas dizemos, ele não é perfeito. Ele tampouco é um espírito puro como Jesus, que detém toda a sabedoria em relação a esse futuro longínquo. Ele, dentro das informações que recebeu, informações mediúnicas, espirituais, ele dizia que se a partir daquela data, 50 anos depois, o mundo não entrasse em guerra, nós veríamos um período de grande evolução para o planeta Terra. O conceito de guerra que nós temos hoje em dia, traçado pela geopolítica, não é só um conflito armado, um conflito bélico. Nós temos, por exemplo, atualmente, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós temos ali, sobretudo, uma guerra econômica que já envolve o mundo todo, com as restrições que foram feitas, por exemplo, do bloco democrático, do bloco europeu, quanto à Rússia. Todas essas restrições econômicas também representam uma forma de guerra, mas uma guerra silenciosa, uma guerra econômica. Então esse conceito de guerra é muito relativo, né? Mas Chico se referia à guerra como belicismo, né? Como a luta armada realmente. Então o que aconteceu? Nós não tivemos guerra nesse período, mas tivemos vários conflitos, várias batalhas, vários problemas a nível mundial. Nós temos aí uma guerra talvez iminente quando a China resolver invadir Taiwan, que segundo os especialistas não é uma questão de se, mas é uma questão de quando, e sabe-se lá o que acontecerá quando os Estados Unidos der a resposta que falou que vai dar, intervindo nessa guerra, é claro, por motivos econômicos, intervindo nessa invasão da China em relação a Taiwan. Mas vamos lá, vamos deixar essas questões geopolíticas para nos focarmos aqui no nosso conceito de data limite, proposto principalmente por Chico Xavier. Então, o segundo, e eu tenho que citar, eu não vou entrar no mérito se ele estava mentindo ou não, mas eu tenho que citar nomes nesse caso, Geraldo Lemos Neto. Segundo ele, em conversa particular com Chico Xavier na época, ele disse que Chico Xavier estava muito pessimista em relação a esse progresso do planeta Terra. E disse até mesmo, e eu vou deixar o link do vídeo onde Geraldo Lemos Neto afirma isso, para que vocês possam ver por vocês mesmos, que não é algo da minha cabeça, mas algo afirmado por ele. Repito, em conversa particular com Chico Xavier. Isso há muitos anos atrás. Ele dizia até mesmo que Chico Xavier já previa que, em caso de uma terceira guerra mundial, haveria a partilha da América do Sul por alguns países dominantes do mundo e em outras áreas do continente, também da Oceania e etc. E ele também dizia que, segundo Chico Xavier, se o mundo conseguisse passar por isso, seria uma época, a partir dessa data limite, que coincidiria com o ano de 2019, seria uma época de grande prosperidade, seria uma época de grande evolução, e os próximos 38 anos no planeta seriam anos assim de grande impulsionamento, tanto intelectual quanto moral. Bom, tirado essas previsões particulares, com as quais não concordamos, porque, segundo Kardec, como nós vamos ver daqui a pouco, esse é um processo lento, demorado. No texto Os Tempos São Chegados, da Revista Espírita, de 1866, Allan Kardec delimita muito bem esse processo, né? E aí, como chegaríamos, então, à data de limite? Que, se não houvesse essa guerra, seria a partir de 2019 até 2057, né? Temos aqui um quadro no qual fica muito bem estabelecido o que, repito, Geraldo Lemos Neto, em conversa particular com Chico Xavier, teria afirmado. Em relação a esse quadro que mostra agora,
do término da data limite até a grande época áurea do começo do período da regeneração, sugiro que vocês se remontem ao documentário caso queiram maiores informações a respeito de como Geraldo Lemos Neto chegou até essas conclusões que ele exemplifica nesse documentário, que, como já disse, deixarei o link aqui embaixo nos comentários. E ainda segundo Geraldo Lemos Neto, se houvesse essa guerra, essa terceira guerra mundial, o planeta Terra não entraria nesse mundo de regeneração pelo menos até o ano 3000. Então teríamos que recompor completamente o planeta e recomeçarmos praticamente do zero. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse documentário que ele fala, no qual ele demonstra o seu conhecimento do que Chico Xavier o confidenciou em particular, é o pessimismo. É o pessimismo, por exemplo, de expressões como seria a última oportunidade de o planeta Terra endireitar ou seguir o caminho do amor, como se houvessem portas fechadas na lei divina. Então é por isso que nós temos que focar, com todo respeito, a opinião de Geraldo Lemos Neto, as informações que ele nos traz, mas com todo respeito focarmos na obra de Allan Kardec, no texto Os Tempos São Chegados, de 1866, na Revista Espírita. E é sobre isso que a gente começa a falar agora. Então falemos de Kardec. A premonição, a previsão do futuro, ela é possível? Sim. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias nas quais não delimitemos data, não delimitemos condições limitantes e tóxicas que vão trazer determinados tipos de comoção por medo ou por culpa, determinadas informações que só fazem trazer o desespero para as mentes incautas, para as mentes mais fracas. Então essas previsões do futuro, que nunca são feitas de forma delimitada, de forma ferrenha, com uma data especificada, e isso nós podemos identificar lá no Evangelho, quando certa vez perguntaram Jesus a respeito dessa modificação, e ele dizia, nem eu sei, mas só o Pai o sabe. Então Jesus, que era um espírito puro, preferiu não delimitar datas, né? Quem somos nós, réis ainda, espíritos medianos em evolução, e eu falo por mim, querermos delimitar essas datas para que ferrenhamente seja um divisor de águas, ou seja, até o dia tal a Terra será uma coisa, a partir do dia tal será uma outra. Isso parece coisa de ficção, né? De ficção baseada em fantasias religiosas e etc. Né? Então, o que acontece para a gente, o que realmente interessa nesse quadro todo, é o que nós podemos retirar de esperança, o que nós podemos retirar de trabalho profícuo no bem, o que nós podemos retirar de autotransformação dessa história toda. Porque desde já, para ficarmos tranquilos e para deixarmos os outros tranquilos, vamos afirmar que Allan Kardec, com o seu pensamento nesse texto, afirma: não haverá grandes modificações planetárias em termos geofísicos, mas em termos morais. Nós modificaremos o nosso pensamento gradativamente com a força da renovação das ideias, quando essas transformações individuais, moralmente falando, suplantarem essa ignorância que há no mundo. Então é um processo lento e gradativo, o qual nós podemos ainda levar algumas encarnações. O que acontece é que nós precisamos delimitar quais as características desse mundo de regeneração. Retiramos um pequeno trecho desse texto de Kardec para podermos exemplificar a respeito. Não vou lê-lo de propósito. Leiam e introjetem esse pensamento durante esse tempinho que deixarei em silêncio para que nós possamos acompanhar o pensamento de Kardec
juntos, lendo esse pequeno trecho do texto acima citado. Para as nossas considerações finais, eu tenho a dizer que não é o Espiritismo que fará essa transformação do mundo, mas é o amadurecimento geral das consciências. Isso o próprio Allan Kardec afirma nesse texto, Os Tempos São Chegados. E a partir dessa maturidade consciencial, nós vamos formar, logicamente, novos conceitos a respeito da moral, novos conceitos a respeito da ética, da vida sociedade e da vida de nós mesmos, da nossa vida psicológica. E quem serão os espíritos que ficarão nesse mundo de regeneração? Isso é um outro assunto para um outro vídeo dessa série, para nós avaliarmos essas previsões catastróficas, né, a respeito do exílio planetário. Mas isso é um outro assunto. Quem são esses espíritos que ficarão? Só espíritos puros, altamente superiores? Não. São aqueles espíritos que querem fazer o bem. Eu vou deixar um card aqui, se você quiser se aprofundar nessa ideia que agora eu falo, você pode ver esse vídeo sobre o mundo de regeneração e quem são os regenerados. Vou deixar no card aqui em cima também nesse vídeo, ok? Então, Allan Kardec termina esse texto com uma mensagem mediúnica, dizendo que a partir daquela data seria mais ou menos um século, mas também não delimita datas, né? Não delimita especificamente uma data para aquilo, né? Então, nós tivemos várias datas no planeta. Se você poderia falar aqui sobre várias outras, fiz uma pesquisa, né? São dezenas de datas que já foram empregadas como término, como marco do término do mundo, e na verdade o mundo não acabou, porque o mundo vai continuar, né? Um dia o planeta Terra deixará de existir, mas daqui a bilhões de anos é o que a ciência nos diz nas conquistas, né, que ela já pôde alcançar até os dias atuais. Então nós precisamos caminhar lado a lado com essas informações científicas, e Allan Kardec dizia: o Espiritismo caminha lado a lado com essas pesquisas materialistas, mas ele as complementa aonde elas param, porque a motivação deles, dos cientistas, é a pesquisa do mundo material. E a motivação do Espiritismo é a pesquisa sobre o mundo espiritual. Espero poder ter contribuído com algumas reflexões a respeito disso. Espero poder ter trazido esperança, serenidade e, sobretudo, vontade de mudança, independente de ganharmos ou não troféus divinos, ganharmos prêmios divinos. Não, simplesmente pela vontade de querermos realmente que o planeta Terra seja um lugar melhor para que todos nós possamos estar aqui e manifestar a nossa essência, que é o amor. Se você gostou desse vídeo, volto a pedir, comente, compartilhe, curta, para que ele possa chegar para o maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal ou inscrita no canal, por favor, considere se inscrever. E se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos no canal. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade e eu desejo a vocês muita paz e saúde por esses séculos afora aí, para que possamos estabelecer juntos esse mundo, esse tão sonhado mundo de regeneração que será fruto do esforço individual de cada um de nós. Na paz.